Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo. A história de hoje é sobre a única filha da rainha Guilhermina dos Países Baixos e seu marido, o Duque Henrique de Mecklemburgo, tendo ascendido ao trono após a abdicação de sua mãe. É a história de Juliana Luísa Emma Maria Guilhermina. E você já sabe que se me deixar um like, ativar a sua inscrição e o sininho logo agora no começo do vídeo, me ajuda muito. Maratone, compartilhe, indique o canal. Te convido também a ser membro e nos ajudar a manter esse canal vivo e operante. Temos inúmeras vantagens para o clube de membros. Confira. No finalzinho, não se esqueça do comentário. Vamos lá? Vamos aprender e nos deliciarmos com mais uma história? Vem comigo. Nascida em Haia, Juliana era filha do príncipe Henrique e da rainha Guilhermina. A partir dos 6 anos, começou seus estudos numa escolinha montada no palácio, juntamente com outras crianças. Como a Constituição neerlandesa especificava que ela deveria estar apta a assumir o trono aos 18 anos de idade, o ritmo de sua educação foi acelerado e puxado. Em 30 de abril de 1927, a princesa Juliana comemorou seu 18º aniversário e apenas 2 dias depois, sua mãe já a empossou no Conselho de Estado. No mesmo ano, ela entrou para a universidade. Lá, estudou sociologia, jurisprudência, economia, história da religião, história parlamentar e lei constitucional. Todos esses assuntos considerados primordiais para sua formação como monarca e visando que ela fosse culta e muito bem preparada para exercer suas funções. Também assistiu palestras sobre as culturas do Suriname e das Antilhas neerlandesas e teve aulas particulares de islamismo, principal religião praticada nas colônias das Índias Ocidentais. Conforme os usos e costumes da época, a rainha Guilhermina começou então a procurar um marido para a filha. Além do que era considerado seu dever como mulher, o casamento lhe era cobrado para que dela se nascessem descendentes para continuar a governança do país. O pretendente deveria pertencer a uma casa real e ser protestante. A escolha acabou sendo o príncipe alemão Bernardo de Lipa, que havia conhecido a princesa Juliana durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936 na Baviera. A princesa Juliana apaixonou-se profundamente pelo noivo. Amor este que duraria uma vida inteira e resistiria à separação e aos diversos casos e filhos extraconjugais do príncipe. Antes do casamento, em 24 de novembro de 1936, foi conferida a cidadania neerlandesa ao príncipe Bernardo e alterada a grafia do seu nome do alemão para o neerlandês. O casamento foi realizado em 7 de janeiro de 1937. Durante a Segunda Guerra Mundial e a ocupação alemã dos Países Baixos, o príncipe e a princesa decidiram deixar o país com suas 2 filhas, que tinham nascido de seu casamento, e rumar para o Reino Unido, uma prática que foi aderida por muitos monarcas por questões de segurança. A princesa permaneceu ali por um mês, antes de levar as crianças para Ottawa, capital do Canadá. O príncipe permaneceu em Londres com a rainha Guilhermina e os membros do governo neerlandês no exílio. Algumas pessoas consideraram uma atitude covarde o fato do governo e de toda a família real abandonarem o país e o seu povo nas mãos dos invasores alemães. Mas hoje, muitos historiadores defendem que se a rainha Guilhermina e sua corte tivessem decidido permanecer,
teriam sido forçosamente aprisionados. Durante sua estadia no exílio, a princesa conquistou a simpatia dos canadenses com seu modo simples, pedindo para que ela e os filhos fossem tratados como qualquer família em épocas de dificuldade. Costumava fazer as próprias compras no mercado, frequentava cinemas e aguardava na fila como qualquer outra cidadã, e até mesmo mandou as meninas estudarem em escolas públicas. Quando do nascimento de sua terceira filha Margarida, o Parlamento do Canadá aprovou uma lei especial declarando os aposentos da princesa Juliana na Ottawa Civic Hospital como extraterritoriais, para que a princesa Margarida pudesse entrar para a linha sucessória ao trono neerlandês, o que não seria possível se ela tivesse nascido efetivamente em território canadense. Os laços da princesa Juliana com o Canadá viram-se ainda mais reforçados quando milhares de soldados canadenses lutaram e morreram pela libertação dos Países Baixos entre 1944 e 1945. Em 2 de maio de 1945, a família voltou para a parte reconquistada dos Países Baixos. No pós-guerra, a princesa Juliana esteve envolvida em missões humanitárias na parte setentrional do país. Ela trabalhou ativamente como presidente da Cruz Vermelha e em conjunto com a Organização de Reconstrução Nacional. Seus modos simples cativaram de tal modo seus súditos que logo eles passaram a desejar que a rainha Guilhermina abdicasse em favor da filha. Antes que tal ocorresse, a princesa Juliana, que estava grávida de sua quarta e última filha, Cristina, contraiu rubéola. A menina nasceu em 1947, com catarata em ambos os olhos e foi declarada como totalmente cega em um olho e com a visão severamente limitada no outro. O fato marcou Juliana profundamente. Posteriormente, graças a avanços da tecnologia médica, sua visão teve uma melhora. Por várias semanas, no outono de 1947 e novamente em 1948, a princesa atuou como regente quando, por razões de saúde, a rainha Guilhermina esteve impossibilitada de exercer suas atividades. A revolta nas Índias Ocidentais, atual Indonésia, foi reputada como um desastre econômico para os Países Baixos. Com a perda certa de sua mais rica colônia, a rainha anunciou sua intenção de abdicar. Em 6 de setembro de 1948, com os olhos do mundo sobre ela, a princesa Juliana foi empossada como a rainha em Amsterdã. Como rainha, ela estava muito interessada nos problemas dos países em desenvolvimento, o que também a levou à questão dos refugiados que buscavam asilo. Sua ascensão ao trono mudou a imagem da monarquia da Holanda. Juliana dizia que não gostava do protocolo e era uma mulher muito simples, mas às vezes podia ser muito princesa, quando a ocasião exigisse. Foi muito popular, principalmente por sua presença ao lado de moradores afetados pelas fortes enchentes de 1953. Mas como nem tudo são flores, os anos de reinado de Juliana I que se seguiram foram marcados por crises constitucionais e escândalos políticos, muitas vezes causados por sua própria família, o que levou seus súditos a considerarem sua renúncia, apesar de continuar sendo muito querida pela população. Talvez uma das mais nocivas influências no campo pessoal tenha sido exercido pelo curandeiro Gert Hofmans, procurado pela rainha na tentativa de encontrar uma cura milagrosa para sua filha. A ascendência de Hofmans na política da rainha cresceu ao ponto de, em 1956, ocasionar uma crise política que rachou a corte
e a família real em duas facções. A dela, formada por seus adeptos religiosos e pacifistas, e a do príncipe Bernardo, que pretendiam destituir uma rainha, por eles considerada fanática religiosa e uma ameaça. E claro que nesse interim, o príncipe queria levar vantagem sobre a esposa. A crise foi solucionada pelo primeiro-ministro e o grupo de Bernardo conseguiu que Hoffmann fosse banido da corte. Depois desse episódio, o príncipe cogitou seriamente em pedir o divórcio, mas reconsiderou. Alegou que o motivo era amor. Mas vamos entender mais para frente que eram outros. Em 1963, a rainha Juliana encarou outra crise quando sua filha, a princesa Irene, havia não só se convertido secretamente ao catolicismo, como sem aprovação governamental, casara-se em 29 de abril de 1964 com o príncipe Carlos Hugo de Bourbon-Parma, da Casa de Bourbon-Parma, Duque de Parma. A repercussão foi tão negativa na imprensa que uma onda de hostilidade ergueu-se contra a monarquia e quase resultou novamente num pedido de abdicação da rainha. Em 1965, nova crise se abateu sobre Juliana, dessa vez envolvendo a outra filha, a princesa Beatriz, herdeira do trono, que anunciou seu noivado com um nobre e diplomata alemão, Klaus von Ansberg. O futuro marido da futura rainha tinha sido membro do exército alemão, também na juventude do partido alemão que apoiava o nazi. Muitos neerlandeses saíram às ruas para expressar seu desagrado pelo que considerado uma traição à pátria. O próprio valor da existência da monarquia passou a ser questionado. Os súditos, todavia, não tardaram a se reconciliar com a família, quando, em abril de 1967, a princesa deu à luz o primeiro herdeiro do trono neerlandês em 116 anos, o príncipe Guilherme Alexandre. Este evento coincidiu com um período de crescimento da economia e durante alguns anos a Casa de Orange teve paz. Quando completou seu jubileu de prata em 1973, Juliana doou todo o dinheiro arrecadado pelo Comitê Nacional do Jubileu a organizações que apoiavam crianças carentes em todo o mundo. Ela era uma monarca muito relaxada, o que ajudou a diminuir a distância entre a família real e as pessoas comuns. Ela era conhecida por fazer aparições públicas como uma mulher holandesa comum. Em 1976, novo escândalo sacudiu a família. Foi revelado que o príncipe Bernardo havia recebido um suborno de mais de $1 milhão do fabricante de aeronaves norte-americano para que usasse sua influência junto ao governo na aquisição de aviões de combate. O primeiro-ministro ordenou que fosse aberta uma sindicância para apurar os fatos, enquanto o príncipe Bernardo respondia às perguntas dos jornalistas com a frase, abre aspas, estou acima destas coisas, fecha aspas. Esse não tinha a simplicidade de sua esposa. E, de repente, o amor que o levou a desistir do divórcio tinha sido o amor ao dinheiro. Em 26 de agosto de 1976, foi liberado um relatório sobre as atividades ilícitas do príncipe, o qual, embora bastante atenuado e censurado, chocou a opinião pública. As acusações não deixaram de respingar na rainha. O príncipe teve de renunciar a vários de seus cargos públicos, mas não foi processado criminalmente. William Hoffmann publicou uma biografia não autorizada e extremamente crítica sobre a rainha Juliana, intitulada Rainha Juliana, a história da mulher mais rica do mundo.
Em uma entrevista posterior, o príncipe Bernard confirmou seu envolvimento no caso conhecido como Lockheed e, além disso, revelou a existência de duas filhas ilegítimas. Ao completar 71 anos, ela abdicou em favor de sua filha, a princesa Beatriz. Passou a ser conhecida como Sua Alteza Real, a Princesa Juliana, o mesmo título que recebera ao nascer. Com mais de 80 anos, ela continuava com atividades públicas e vários programas sociais, até que em 1990 passou a sofrer de ataques progressivos de senilidade. Por ordens médicas, era vigiada 24 horas por dia por duas enfermeiras. O príncipe Bernard admitiu publicamente numa entrevista à TV em 2001 que ela deixara de reconhecer a própria família. A rainha-mãe morreu durante o sono em 20 de março de 2004, aos 94 anos de idade, de complicações provenientes de uma pneumonia. Algumas fontes dizem que ela sofria de Alzheimer, o que nunca foi confirmado. Ela era a ex-monarca reinante que durou mais tempo, não apenas na Holanda, mas em todo o mundo. Seu marido, o príncipe Bernardo, morreu apenas 8 meses depois, em 1º de dezembro de 2004, aos 93 anos de idade. Inegável, a vida tumultuada e turbulenta de Juliana. E agora, o que pensar sobre ela? Era mesmo simples como parecia, ou usava uma máscara para enganar o povo? Ela teria sido uma vítima das enrascadas da própria família ou se aproveitou delas para justificar seus erros? Aqui nesse canal, a conclusão é feita por quem assiste ao vídeo, então agora é sua vez, está nas suas mãos. Deixe nos comentários suas conclusões sobre a real face da rainha Juliana. Se tiver mais informações, sugestões e opiniões, é só deixar por lá também. Obrigada pela sua companhia, te encontro nos comentários.